Olá! O hino da vitória. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Vão colocando aí pra mim quem estava aqui ontem comigo. Coloque aí quem estava comigo aqui ontem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou reconhecendo algumas pessoas. A Castro estava aí ontem, não estava, Castro? A Magali, eu conversei com ela no direct. Ah, tem gente que tava aí ontem, ó. Oi, Brenda, Débora. Se vocês voltaram, é sinal de que a aula foi boa, né? E hoje vai ser ainda melhor. À medida que as aulas vão passando, vai ficando melhor o assunto, né? A gente vai aprofundando os conteúdos, vai ficando mais difícil, mas fica melhor para o nosso aprendizado. Então vamos começar, né? Eu sei que tem gente que não estava aí ontem. Então vou me apresentar. Hoje nós vamos falar, o nome do nosso curso gratuito. Eu quero uma aula boa e você vai ter, tá, Magali? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Eu sei que você tem 2 filhos, tô com a memória boa, ó. Sei que você tem 2 filhos, um de 4 e um de 2, não é? Eu sei disso. Então vamos lá, né? O nome do nosso curso é Aprenda como estimular o seu filho o tempo todo. Obrigada, mamãe. Cozinhando. Aprenda como estimular o seu filho o tempo todo. E o título da nossa aula de hoje é O Cérebro da Criança de 0 a 3 anos. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre esse tema. O nosso curso ele tem a duração de 7 aulas. Hoje é a nossa segunda aula, tá bom? Ontem a nossa primeira aula foi falando sobre conexão antes da estimulação. Antes da gente tratar qualquer assunto com os nossos filhos, nós precisamos nos conectar a ele. E teve mamãe que me mandou mensagem hoje, eu fiquei muito feliz falando que lembrou da aula e na hora que o circo estava pegando fogo dentro de casa com os filhos, que a mãe já ia tomar uma decisão errada, a mãe lembrou da aula. Nossa, eu fiquei satisfeita demais. Porque, gente, eu já passei muito por isso, tá? Até eu conseguir eliminar da minha vida as atitudes erradas, eu passei muito por isso, de ficar assim, meu Deus, o que eu faço agora? Aconteceu o problema, o que eu faço agora? Qual ferramenta que eu uso? Como que eu vou conseguir resolver esse problema sem ferir, sem machucar e sem magoar o meu filho e depois para eu ficar mal, né? Então, tem mamães que já está pensando assim com uma aula só. Imagina depois do curso todo, então, né? Vão virar mães expert aí e mães transformadas. E é isso que eu quero, porque os nossos filhos, eles merecem. Eu sei que as mães... Tem mãe aí que trabalha fora, eu sei que tem mãe aí que tem filho com síndrome, que tem mãe que tem filho com transtorno. Tem uma dupla jornada, que é cansativo, que às vezes o marido não ajuda, né? Mas o que eu quero te ensinar aqui é para que você consiga ser essa mãe melhor
com menos cansaço, exigindo menos de você. E se a gente começa a fazer isso, conhecendo o cérebro dos nossos filhos, como o cérebro dos nossos filhos funciona, a gente acerta, a gente não erra, né? Por exemplo, quando você tem, eu tentei e não consegui. O Castro, é Nívia, né? Nívia. Ô, Nívia, no caso das crianças que têm síndromes, a gente tem que usar algumas ferramentas especiais, tá bom? Porque se a gente, né, as crianças que têm síndromes, elas têm as suas peculiaridades. Não é do mesmo jeito que eu falo com uma criança típica que eu vou falar com uma criança com síndrome, né? Nós temos que usar as ferramentas corretas. Por isso que é importante, né? Depois desse curso, eu vou oferecer para vocês a mentoria. E nessa mentoria, eu vou poder pegar na sua mão durante várias semanas, serão 8 semanas, e aí você vai me mandando mensagem durante o dia, eu vou estar à sua disposição em alguns momentos definidos para eu poder te orientar. Aí eu vou falar assim, Nívia, faz isso. Nívia, faz aquilo. Ô, Nívia, você tem que agir com ela, é assim. Porque, infelizmente, aqui eu não vou conseguir dar essa ajuda para você, tá? Eu vou falar sim, no geral, mas a particularidade de cada uma, no individual, aqui, infelizmente, eu não consigo. Mas, de repente, a gente pode conversar depois no WhatsApp ou no direct para você me pedir algumas orientações que eu passo, assim, sem problemas, tá? Como eu disse para vocês, eu tenho uma filha que tem transtorno. Então, eu já sei como que o transtorno afeta o cérebro dela. Eu já sei como que funciona o transtorno dentro do cérebro dela. E quais atitudes que ela toma para ela poder... eu sei as atitudes que ela toma. Por causa do transtorno, como que ela pensa, o que que ela fala. Né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje ela queria fazer um bolo. Eu até postei nos stories. Ela queria fazer um bolo de chocolate, a minha filha de 14 anos. E ela nem me perguntou. Né? Ela, em vez dela falar assim, ô mãe, como é que faz bolo de chocolate? Ela não veio até a mim e fez essa pergunta. E aí, ela estava conversando com uma amiga, através de chamada de vídeo pelo WhatsApp, e ela perguntou para a amiga dela, que tem 14 anos também, mas entende muito de cozinha, e perguntou para a amiga dela se a amiga dela sabia fazer um bolo. A amiga dela falou que sabia. Então, como eu sei que os adolescentes nessa fase, eles preferem se relacionar com os amigos do que pedir para as mães, porque eles precisam dessa socialização. E eles estão sofrendo muito nessa pandemia porque eles estão longe dos amigos, né, dos colegas. Então, ela fez o bolo com a ajuda da colega. Algumas vezes ela ia, né? Eu estava na sala. Algumas vezes ela ia na sala e me perguntava alguma coisa. Ô, mãe, aqui em casa tem cacau? Ô, mãe, aqui em casa tem isso? Se eu chegasse na cozinha e falasse assim, ô, Maria Luísa, por que você não pediu pra mim? Né? Se eu implicasse com ela, ela já parava de fazer o bolo. Né? E nem ia querer fazer mais. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu dei uma engasgadinha com minha saliva. Então, por isso que é importante a gente saber como que o cérebro da criança ela funciona, do adolescente, do bebê, para nós sabermos lidar com eles. Porque se a gente não souber, é a mesma coisa de você ter uma restrição alimentar, por exemplo. Vamos supor que você tem uma restrição à lactose e você não sabe que você tem essa restrição. E todas as vezes que você toma leite, você passa mal e continua tomando. Então, o cérebro dos nossos filhos, nós precisamos conhecer para que nós possamos nos conectar a eles, ensiná-los, para que eles possam aprender conosco e a gente não ficar batendo de frente com eles e tendo essas decisões erradas, tá bom? Então, olha, gente, esta aula está incrível.
Eu tenho certeza que todo mundo vai tirar muito proveito dessa aula. E eu sei que tem muitas mães precisando, né, de conhecer o cérebro do filho. Né? Se você sentir esse desejo, essa vontade, divulga aí, dá um print ou compartilha com o aviãozinho. Tem um aviãozinho, um desenho de um aviãozinho aqui embaixo no seu celular. Tem um desenho de um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e compartilha com as pessoas que você ama, né? Com as mulheres, com as mães que estão sofrendo com filhos. Porque eu sei que, né, eu tenho várias amigas e todas as vezes que eu encontro com alguma amiga, né, em roda de amigos, é difícil você não ter uma que tá passando com algum problema com o filho. Então, os problemas, eles são gerais, né? A gente precisa ajudar essas mamães, né, a como lidar, a como agir com os filhos, tá bom? Então, olha, o nosso curso, ele tem uma sequência lógica. Ontem eu falei sobre conexão. Hoje eu vou ensinar sobre o funcionamento do cérebro. E por que é importante eu saber me conectar para depois eu conhecer o cérebro do meu filho? Então, durante esta aula, vocês vão entender isso, tá? E a aula de amanhã, eu vou falar sobre as ferramentas. Quais ferramentas que nós devemos usar para nós entrarmos dentro do cérebro dos nossos filhos. Então, uma aula completa a outra. Então, por isso que é importante vocês não perderem. Tá, gente? A aula vai ficar 24 horas gravada, tá bom? Ela fica 24 horas gravada, Larissa. Como tem muita gente me pedindo por causa do horário, que coloca a criança para dormir, que é esse horário, eu tô abrindo essa exceção, tá bom? Então, né, meu nome é Catiane Castro, eu sou psicopedagoga, eu trabalho há muitos anos, né, há mais de 20 anos eu trabalho na educação. Há mais de 20 anos que eu já trabalhei em escolas e hoje eu atendo, né, como psicopedagoga em clínica, faço atendimento online. Mas o meu objetivo maior é transformar mamães. Por quê? Infelizmente, quando chegam no consultório, crianças já chegam com 5, 6 anos. E é muito difícil você conseguir mudar, né, uma mãe, o pensamento de uma mãe para que ela mude com os filhos mais velhos. É legal, é interessante, é bom você já começar a educar o seu filho desde 1 aninho, 2 aninhos, do jeito certo, não é mesmo? O que vocês acham? Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque eu tenho filhos adolescentes. E os meus filhos adolescentes, e eu tenho um filho de 1 ano e meio. Os meus filhos adolescentes, eu não os eduquei há 15 anos atrás, há 13 anos atrás, da forma que tinha que ser. Eu os educava usando as estratégias erradas. Então, hoje, eu estou colhendo esses frutos. Eu tento né, fazer hoje do jeito certo, mas ainda eles apresentam algumas atitudes. A Saraí disse que sim. Então, bom para nós, né? Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar há 15 anos atrás e começar do jeito certo com os meus filhos que hoje são adolescentes. Igual eu estou podendo proporcionar isso para o meu filho de 1 ano e meio. E às vezes, quando, né, os meus filhos adolescentes falam assim com o meu filho de 1 ano e meio: chato, ai menino, você é muito enjoado. E aí eu fico assim, meu Deus, eu mudei, mas os meus filhos não conseguiram mudar, porque eles usam os meus reflexos, né, de quando eu não soube educá-los das formas corretas. Então, nós vamos começar agora, né, a falar sobre o cérebro da criança de 0 a 3 anos. E para isso, eu quero que vocês idealizem um computador. Pensem em um computador. Todo computador, ele tem um HD, que é onde fica armazenada a memória, todos os dados, todas as informações, todos os códigos, tudo aquilo que a gente
né, salva no nosso computador, ele fica armazenado dentro de um HD. Imagine que o cérebro do seu filho é esse computador, é esse HD. E que até os 3 anos de idade, esse HD, ele vai ser preenchido, né? A criança, quando ela nasce, no primeiro trimestre de gestação, o cérebro da criança, ele começa a se formar. No primeiro trimestre, o cérebro, praticamente se desenvolve o tanto que ele precisa dentro da barriga. E quando a mãe nasce, a criança nasce, esse cérebro, ele continua a se desenvolver. E qual que é o nosso papel enquanto mãe? A arquitetura cerebral, ela está sendo formada. Não perca o raciocínio aqui comigo não, tá, gente? Quem quiser ir anotando, tiver um caderninho aí, que já anotou a aula de ontem, continua anotando a aula de hoje. Então, imaginem uma casa. E a nossa casa, antes de nós levantarmos as paredes, ela precisa da base. Ela precisa dos alicerces. Até os 3 anos de idade, essa base das crianças, ela é formada. A arquitetura do cérebro dos nossos filhos é formada até os 3 anos de idade. E dentro do cérebro da criança, dentro desse computador, dentro desse HD, o que nós temos? Nós temos a memória, a atenção, o raciocínio, a resolução de problemas, né? Até eu anotei aqui para eu não esquecer. Nós temos a noção espacial, a noção de tempo e espaço, e nós temos as percepções visuais. Tudo isso nós temos dentro do nosso cérebro. E a criança, ela já nasce com todas essas habilidades cognitivas, com todos esses memória, raciocínio, atenção dentro do cérebro dela. Então, quem que vai oferecer para a criança essa aprendizagem somos nós, a partir do nascimento do bebê. Então, até 1 ano de idade, a criança ela vai aprender, o cérebro da criança, até 1 ano de idade, ele faz milhares de conexões. O que são conexões? Um neurônio está aqui, cada bracinho do neurônio, ele se encontra com outro neurônio, com bracinho de outros neurônios. Então, nós temos aqui o neurônio e aqui nós temos outro neurônio. Quando você estimula uma criança, o que acontece com o neurônio? O neurônio, ele faz essa conexão, ele faz essa sinapse. Então, todas as vezes que você conversa com uma criança, que você canta uma musiquinha, que ela ouve a sua voz, que você lê um livrinho, que você ensina alguma coisa para a criança, mesmo que ela tenha 5, 6, 7, 8 meses, mas os neurônios estão fazendo essas conexões. Se você não tem esse estímulo, não faz esse estímulo, o neurônio ele fica estático dentro do cérebro do seu filho. E quanto mais estímulos você puder proporcionar para o seu filho, durante essa fase até 1 ano, mais o cérebro dele irá se desenvolver. Então, nós somos responsáveis para que um neurônio encontre com o outro, nós precisamos estimular. E tem mãe que acha que as crianças até 1 ano de idade, eles precisam ser somente alimentados e higienizados. E não é assim, né? Nós precisamos conversar, ensinar, tudo, porque imagine que o cérebro da criança ele está aberto, né? Ele não está fechadinho. Imagine o cérebro aberto e você vai colocar ali tudo que você puder dentro daquele cérebro. Se você deixa de conversar, se você deixa de cantar, se você deixa de ler, se você deixa de mostrar as coisas, os neurônios eles não farão sinapses, não farão conexão um com o outro e não ocorre aprendizagem. O que acontece quando um neurônio encontra com o outro? Aprendizagem, sinapses. Mas, enquanto pais, nós precisamos estimular aprendizagens positivas durante este período. Porque nós ensinamos para os nossos filhos
coisas positivas e coisas negativas, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Né? Dentro da nossa casa tem uma infinidade de estímulos. Numa conversa que você tem com seu marido, se você altera o seu tom de voz, se você grita com outro filho, isso mesmo, sim, né, mamãe? Se você grita com outro filho, se você deixa a televisão ligada muito alta pro bebezinho que tá deitado no berço perto, se você bate num outro filho perto dessa criança. Então, tudo isso, o cérebro desse bebê que está em formação, ele capta. Então, por isso que nós precisamos ter essa atenção. Né? Você ganhou o bebê, levou o bebê para sua casa. Ah, ele só mama, dorme, toma banho, troca a fralda. Pronto. Não. Mesmo que ele tá dormindo, mesmo que quando ele tá mamando, né? Mesmo quando ele tá lá quietinho, né? Quando ele começou o desenvolvimento motor, gente, nós já sabemos como que acontece, né? Até os 3 meses a criança levanta a cabecinha, depois ela começa a virar, aos 6 meses a criança senta, né? Aos 9 meses ela começa a engatinhar, tem criança que já começa a andar antes de 1 ano. Esse desenvolvimento motor, ele é nítido, né? Nós conseguimos enxergar o desenvolvimento motor dos nossos filhos. Mas o que nós temos que o motor, nós temos que preocupar sim, esse desenvolvimento motor. Nós temos que nos preocupar sim, né? Se o seu filho, por exemplo, ele não engatinhou, né? Ele já pulou pro andar, ele pulou uma fase aí, né? O engatinhar, ele está diretamente relacionado à fase da alfabetização, vocês sabiam disso? Porque quando a criança ela engatinha, ela usa a força dos seus membros superiores. Tenta engatinhar para você ver como que você precisa de fortalecer o seu punho, o seu braço para ficar assim. Como que você tem que conseguir sustentar o seu tronco, né? Você tem que ter força nos dedos, porque a sua mão fica esticada quando você anda, né? De 4. E para a criança, quando ela vai começar a escrever, ela pega no lápis, né? Ela tem que ter a habilidade para pegar no lápis, a força para poder escrever, o movimento de braço. Então a Sara falando aí, andei com 9 meses. A Sheila falou, as ligações neurais são efetivas desde o toque, pois as sensações são também vínculos de socioaprendizagem e socioatividade. É isso aí. Né? O toque para uma criança ele é muito importante. Quando você o acaricia, né? Quando você tem esse contato com os bebês de massagem, de carinho, né? Então, a Paty falou que não sabia. Por isso que é importante a criança engatinhar. E uma mãe atenta, uma mãe que sabe disso, se o filho já está pulando essa fase do engatinhar, a mãe vai estimular o filho a engatinhar. Isso é a parte do desenvolvimento motor. Mas o que nós temos que nos preocupar, né, nessa aula aqui que eu estou falando sobre o cérebro do bebê, é em relação ao desenvolvimento cognitivo, tá bom? Então, eu estava falando que o cérebro do nosso filho é como se fosse um HD, é como se fosse um computador. E até os 3 anos de idade, a criança aprende várias palavras, a criança aprende vários conceitos, ela aprende a ver o mundo, ela aprende o que é dia, ela aprende o que é noite, ela aprende os conceitos de grande, pequeno, médio, duro, né? Macio, leve, pesado. Então, todos esses conceitos que nós sabemos no automático, os nossos filhos vão aprender, né, conosco após o nascimento. E aí, como que nós podemos fazer isso? No nosso dia a dia, né, com estímulos o tempo todo. Você pode ensinar para uma criança o que é grande, o que é pequeno, né, através da vivência do lar, através daquilo que ela tem o contato no dia de hoje. Hoje, sempre eu ensino para o Miguel, desde quando ele
fez 6 meses, quando ele vai comer as frutas, né? Às vezes eu pego uma fruta grande, uma pequena, uma média. E hoje eu coloquei sabonetes dentro da banheira. Peguei um sabonete grande, um sabonete médio, um sabonete pequeno e expliquei para ele o que é isso. Então, ele já sabe o que é grande, pequeno e tá aprendendo o médio. Então, o que eu quero falar para vocês, mamães? Nós temos que aproveitar o cérebro dos nossos filhos que estão em formação e potencializarmos esse cérebro, não negligenciarmos. Quando você deixa de conversar, quando você deixa de explicar uma coisa simples, você tá trocando a fralda do seu filho? Se na fralda tem bichinhos, você mostra os bichinhos antes de colocar a fralda. Se a roupa que ele vestir tem uma imagem, apresente aquela imagem antes de você colocar a roupa. Faça som dos animais e já vai estimulando ali. Porque às vezes a gente faz tudo tão no automático que a gente deixa de ensinar para os nossos filhos isso. E tudo que você oferecer para ele é ganho, né? Se a criança começou a alimentar, né? E antes de você preparar, por exemplo, a banana, de você picar, deixa a criança pegar a banana com a casca. Depois você pede a criança para te ajudar a descascar. Você ensina que tem a roupinha da banana. A Magali falando, eu faço isso o tempo todo. Excelente, Magali. Quando a mãe ela faz isso, ela tem essa preocupação, você está estimulando o cérebro do seu filho à aprendizagem. E o que acontece aos 2 anos de idade? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a poda neural. O que acontece aos 2 anos de idade? Os neurônios que não foram estimulados, que não fizeram esse encontro um com o outro, eles são desativados dentro do cérebro da criança. Então, por exemplo, se até os 2 anos de idade o seu filho teve contato com um violão, com um teclado, com uma flauta, se ele teve contato com música, né? Se na sua casa vocês ouvem música boa, né? Aquelas músicas boas. Se até os 2 anos de idade você conversou muito com o seu filho, você leu muito para ele livrinhos. Se ele desenhou, né? Se você deixou ele desenhar no chão com giz, se você deixou ele desenhar no box blindex com espuma, com sabão, se ele desenhou no azulejo da sua casa. Essa criança, quando ela chegar aos 2 anos de idade, os neurônios referentes à linguagem, à música, ao raciocínio, à criatividade, eles não serão desativados dentro do cérebro do seu filho. Por isso que é essencial esse nosso olhar. Isso, rabiscou na parede. Mas é no azulejo, porque no azulejo a gente consegue apagar, tá bom? Vamos deixar os nossos filhos escrever no azulejo da cozinha com pincel, que depois dá para apagar. Então, gente, no vidro também, no blindex. Então, o cérebro de uma criança, ele precisa ser preenchido com o nosso olhar de mamãe águia, com a nossa visão de mamãe águia, tá? Coloquem aí pra mim quem faz alguma coisa dessas que eu falei aí, né? Aí foi a parede mesmo. Podem colocar aí pra mim, gente. Né? A Sheila falou que as habilidades motoras surgem por meio dos estímulos armazenados no cérebro desde o nascimento. E isso, né? Se você estimula, se dentro da sua casa tem um ambiente enriquecedor, né? Por exemplo, se seu filho tem contatos, hoje eu atendi no consultório uma mãe, nem sei se ela tá aqui. Aí o que aconteceu? A criança tem 2 anos e pouco e ela me contou que na sala da casa dela tem muitos brinquedos. Que a criança tem muitos brinquedos que a mãe estimula bastante. E aí eu perguntei pra ela, a criança já tem 2 anos e 5 meses. Aí eu perguntei assim, foi a minha primeira consulta com ela. Eu perguntei assim, você estimula ela com livros? Ela tem livros? Aí a mãe falou assim, ela só tem um livro.
Então, né? Se uma mãe não estimular a criança até os 2 anos de idade com livros, quando acontecer essa poda neural aos 2 anos de idade, essa criança que não foi estimulada, ela terá menos gosto pela leitura. Né? O gosto dos nossos filhos pela leitura a gente não insere, não é a partir de 5 anos, 6 anos de idade, não. A gente já insere este gosto antes de um ano de idade, quando a gente já lê para os nossos filhos. Né? O Miguel tem uma estante, vou até mostrar para vocês aqui, ó. A estantezinha dele ali, lotada de livros, eu vou ter que comprar uma outra prateleira. Por quê? Eu sei dos benefícios que o livro tem. Para mim, é a maneira mais assertiva de você estimular uma criança através do livro. É melhor do que qualquer outro brinquedo, tá bom? Então, eu ensinei para vocês que a arquitetura cerebral dos nossos filhos, ela é formada. Que dentro do cérebro dos nossos filhos, eles têm atenção, eles têm memória, eles têm raciocínio, eles têm a percepção. E até os 3 anos de idade, a criança aprende principalmente através das emoções. Eu falei ontem, vou repetir hoje. Até os 3 anos de idade, a criança pensa com a emoção. Ela não pensa com a razão, né? Hoje eu achei tão bonitinho que eu tava vestindo roupa no Miguel. E aí eu falei assim, ai, que vontade de dar um beijo nesse menino. Mas eu não queria beijá-lo aquela hora, porque eu tava vestindo a roupa dele. Na mesma hora ele levantou e me deu aquele beijo mais gostoso. Por quê? Eles não entendem com a razão. Eles entendem com a emoção, né? Quando você vai corrigir o seu filho, se você corrigir ele nervosa, irritada, xingando, ele não entende nada, porque ele não entende com razão, ele entende com a emoção. É como se ele tirasse o coração para fora e o coração dele ficasse em primeiro lugar do que os ouvidos. Então, a aprendizagem dos nossos filhos, ela é formada principalmente pela emoção, pela afetividade, pelo vínculo, pelos estímulos positivos e não pelos estímulos negativos. Né? Tem gente que me pergunta assim, televisão é estímulo negativo? Depende. Depende de quantidade de tempo que seu filho fica na televisão. Depende do que ele assiste na televisão. Então, se seu filho fica 20 minutos na televisão assistindo alguma coisa que vai trazer algum benefício, tudo bem. Agora, se ele fica 5 horas na frente da televisão e assistindo aqueles programas de que deixa ele mais agressivo, e cada criança é de um jeito. Você consegue avaliar se no dia que a sua criança fica muito tempo na televisão, se ele fica agressivo depois, se ele fica nervoso depois, né? Eu sei, eu tenho um filho de 12 anos aqui e às vezes eu deixo ele jogar 2 horas. Videogame, Fortnite, Minecraft, eu deixo ele jogar. Quando eu vejo que ele tá equilibrado. No dia que ele não tá equilibrado, no dia que eu vejo que ele... Às vezes eu falei calmamente com ele, manso, pedi pra ele fazer uma coisa, ele vai dar um grito. Aí eu chego pra ele e falo, opa, eu acho... Aí eu pergunto pra ele assim, será que é o videogame? Será? O que você tá vendo lá no videogame? Vamos lá. Por que você gritou com a mamãe? Aí eu falo com ele assim, pra ele refletir. E aí eu falo assim, olha, por causa do seu grito, amanhã você não tem videogame, porque tá afetando você. Então a gente tem que fazer essas coisas, a gente tem que perceber o que os nossos filhos, eles aprendem. Multigestos, muito bom para alfabetização, né, Magali? Eles amam. Comprei 3 livros para o Benício esta semana. Ótimo, Magali. Excelente. É fácil, gente, a gente ficar estimulando os nossos filhos só com coisas positivas? Não é. Mas você tem que pensar que se você estimular com coisas negativas, aquilo que você faz, o positivo vai por água abaixo.
É a mesma coisa de você comer durante o almoço coisas saudáveis e chega à noite você vai e quebra dieta e só come guloseimas, porcaria. O seu organismo ele vai entender que você tá comendo só coisas... Vai entender que você agora é uma pessoa que alimenta saudável? Não, porque você tá enganando o seu intestino, né? Seu intestino tá doidinho, ele pensa o quê? Nossa, essa pessoa come salada e proteína no almoço e à noite come carboidrato, fritura. O cérebro e o intestino vai entender? Não. E o cérebro dos nossos filhos é da mesma forma. Nós temos que escolher. Ou nós oferecemos estímulos positivos, ou nós deixamos de oferecer. Nós precisamos pensar nisso, tá? A Sheila falou, não vejo a TV como estímulo negativo. Nana assiste, compara, busca meio aos pertences dela, os objetos apresentados no desenho. Ótimo! Né? Isso é ótimo, você fazer uma relação. Apareceu uma bola lá no desenho, na televisão, você fala, olha a bola, igual a sua bola. Vamos pegar a sua bola? Vamos brincar também de bola depois? Ótimo isso. Não tem problema. É como eu disse, cada mãe conhece o filho que tem. Se você está estimulando o seu filho e vê como que ele está processando essa aprendizagem, você vai saber o que você tem que fazer dentro da sua casa, né? Então, vamos lá. Gente, até 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, nós somos totalmente responsáveis por essa aquisição desse conhecimento dos nossos filhos. Nós estamos alimentando esse HD dentro do cérebro dos nossos filhos. Por isso, o ambiente dentro da nossa casa precisa ser um ambiente enriquecedor e de estímulos positivos. Porque se você oferece mais estímulos negativos dentro do armazenamento cerebral do seu filho, é isso que ele vai ficar para aprendizagens futuras. Né? Não tem jeito de eu aprender a escrever com 6, 7 anos de idade, sendo que durante até os 3 anos de idade, a sua mãe não te apresentou uma letra que se quer, você não sabe fazer os números, você não sabe pegar no lápis, você não sabe como que escreve em um papel. Então, a nossa aprendizagem, ela é gradativa e sequencial. Uma coisa depende da outra. Para você aprender a andar de bicicleta sem rodinha com 4, 5, 6 anos, você precisa primeiro ter equilíbrio, você precisa fazer os movimentos das pernas, você precisa ter segurança, confiança em você, para você depois conseguir pedalar, subir na bicicleta e sair andando. Né? Não é de uma hora para outra que a gente consegue subir numa bicicleta e andar. Tem crianças de 12, 13 anos, 14 anos. Outro dia uma mãe estava me falando que o filho dela não anda de bicicleta. Por quê? Porque não foi estimulado isso antes. Né? A criança ela não aprendeu os requisitos básicos antes. Não tem equilíbrio. Né? Você pede para andar. Eu faço esses testes dentro de consultório para verificar se a pessoa tem algum transtorno, alguma síndrome. Pede a pessoa para andar em linha reta. A pessoa às vezes tem 5, 6 anos, a criança, e não consegue andar. Pede para pular corda, não consegue pular corda. Tudo isso nós temos que estimular até os 3 anos de idade. Para a criança aprender a pular corda, primeiro ela tem que aprender a pular com os 2 pés juntos. Né? Você faz esse acompanhamento com seu filho? Você sabe se ele pula com os 2 pés juntos? Né? Ontem, meu menino estava sentado no chão e o Miguel querendo passar. E aí o Miguel tentou pular com os 2 pés juntos, mas ele ainda não dá conta. E aí meu menino falou, ô mãe, olha o que Miguel tá fazendo. Estranho, olha o que ele tá fazendo. Aí eu falei assim, ele tá tentando pular com os 2 pés juntos.
né? Ele ainda não consegue descer um degrau pulando, né? Que ele tem só 1 ano e 6 meses, mas daqui a pouco ele vai conseguir. Por isso que é importante nós sabermos, né, as fases do desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento de uma criança, para nós ir acompanhando e ver se tem algum atraso, algum transtorno e procurar ajuda e estimular precocemente. E qual que é o benefício, né, da gente conseguir estimular positivamente o cérebro dos nossos filhos? Se aparecer qualquer transtorno, porque as síndromes, né, eu sei que tem mães aí que tem síndrome, que tem filhos com síndrome de Down. As síndromes, elas estão estampadas no rosto da criança, mas os transtornos não, né? Os transtornos, transtorno positivo desafiador, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O autismo, né, o transtorno do espectro autista, se ele for leve, a gente não consegue identificar só olhando para a criança. A gente tem que analisar bastante o comportamento, fazer vários testes. Por isso que nós temos que acompanhar o desenvolvimento cerebral do nosso filho e ver como é que o nosso filho pensa. Né? Quando o nosso filho ele fala qualquer coisa, nós temos que dar atenção para aquilo que ele está falando, para nós podermos acompanhar o pensamento do nosso filho. O que ele pensa sobre isso? Né? Hoje eu achei interessante, uma mãe me procurou e me falou assim: eu converso com meu filho, eu explico as coisas para ele, mas parece que ele não entende. Aí eu perguntei para ela assim: quando você explica alguma coisa para ele, depois você pede ele para explicar o que ele entendeu? A gente tem que fazer esse movimento com os nossos filhos. Quando você falar alguma coisa que é importante com seu filho, que ele precisa fazer, aí você pergunta assim pro seu filho: o que a mamãe te pediu? O que é para você fazer? Aí para ele repetir para ver se você vê que ele entendeu realmente. Tá bom, gente? Verdade, né, Magali? A síndrome do pânico, ela não fica estampada na cara, mas ela é desenvolvida mais tarde, né? Já na fase da juventude, na fase adulta. Mas a criança que nasce com síndrome, ela fica estampada. E os transtornos não, né? Os transtornos, por isso que é importante nós acompanharmos o desenvolvimento, o pensamento. Tem gente que tá concordando aí comigo, né? Faço sim, aqui pula, gira a corda e fica pulando no lado. Eu e o pai giramos a corda enquanto ela pula. Ótimo! Quanto mais estímulos, melhor, gente. Quanto mais estímulos a criança recebe, ela vai enchendo o seu HD. E por que é importante nós colocarmos, né, bastante estímulos? Porque lá futura, né, quando a criança tiver 5, 6 anos, 7 anos, você vai perguntar algo para o seu filho e ele vai lembrar. Porque eu já falei que a memória, que a aprendizagem, ela é gradativa e sequencial. Se você deixou de ensinar, né, outro dia veio uma criança aqui em casa, um vizinho, e tinha vários objetos aqui em casa que parece que ele não conhece. Objetos que o Miguel já conhece, né, que ele já tem um contato com esses objetos. E aí, alguns brinquedinhos a criança pegou e não sabia nem como é que fazia. E aí eu fiquei observando aquilo. Falei: nossa, eu preciso dar um toque na mãe dele para a mãe dele, né, estimular com várias coisas, porque às vezes tem poucos recursos em casa, mas com os reciclados a gente consegue fazer tanta coisa em casa, com os alimentos, com os produtos de beleza, com os produtos de higiene, com os produtos de limpeza. É tanta coisa, tantos recursos que a gente tem dentro de um banheiro, dentro de uma cozinha, que você consegue estimular o seu filho com poucos recursos. Você pode ensinar conceitos para o seu filho. E comece a falar com o seu filho, gente, frases completas. Porque quando você fala frases pequenas, frases curtas, frases sem valor, o seu filho aprende a te dar respostas curtas sem valor.
Se o seu filho chegar pra você e perguntar assim, ô mãe, onde que você foi? Ah, eu fui ali. Eu fui ali. O que você tá ensinando pro seu filho com esse fui ali? Onde que você foi, mãe? Ah, meu filho, a mamãe foi lá na lavanderia. Aí, né, o filho pergunta, você foi fazer o que lá na lavanderia? Ô, meu filho, a mamãe foi levar o edredom, aquele edredom grande. Isso aconteceu aqui em casa hoje. Meu filho tem 12 anos e eu fui na lavanderia levar um edredom que não cabe dentro da minha máquina. Eu fui levar o edredom, porque o edredom é muito grande, não cabe dentro da máquina. A mamãe precisou de levar na lavanderia por causa disso. Olha, o que eu ensinei pro meu filho? Eu ensinei pro meu filho que nós temos um edredom que é muito grande, que a máquina da nossa casa não suporta o tamanho desse edredom. Eu ensinei para ele que quando isso acontece, nós temos outros recursos, que existe a lavanderia que eu posso levar. Eu ensinei para ele que eu tenho paciência com ele, que quando ele me pergunta uma coisa, eu respondo e respondo com respostas completas. Se você não faz essa conexão com o seu filho, quando você perguntar para ele, e aí, meu filho, como é que foi a aula? Foi boa. E aí, o que aconteceu lá na escola hoje? Ah, nada não. Então, isso nós ensinamos para os nossos filhos desde pequenos. Nós ensinamos através do nosso exemplo, é o que eu falei para vocês. E lembrem-se que tudo que o seu filho aprender, né, até os 3 anos de idade, a maioria das crianças estão em casa. Segundo o IBGE, 75% das crianças até os 3 anos de idade convivem com os pais. Nós que somos os educadores dos nossos filhos, nós que somos responsáveis por essa formação cerebral, por essa riqueza de estímulos que os nossos filhos vão ter. Então, se você não faz isso, você está negligenciando, você está deixando de encher o HD do seu filho, né? Com coisas boas, com aprendizagem, com estímulos positivos, com afeto, com amor, com paciência que a gente precisa ter, né? E eu tenho certeza, gente, que se a gente colocar tudo isso que eu tô ensinando para vocês aqui, né? Praticar, se a gente começar a praticar essas coisas, fica muito mais leve. Porque às vezes a gente grita, os nossos filhos gritam porque a gente grita com eles. Eles não têm paciência de conversar com a gente porque nós não temos paciência de conversar com eles. E é assim, né? É um dá e um volta, né? É um bate e volta, né? De estímulos negativos. Ah, tem gente falando aí, ó, Pri, estímulos muda muito o desenvolvimento da criança. Muda sim, principalmente se a criança tem um transtorno. E se você estimula essa criança até os... Se você descobriu que a criança tem transtorno com um ano e pouco, né? Se você suspeita pelo menos e você já faz essa estimulação, a criança ela desenvolve muito, porque até os 3 anos de idade, o cérebro de uma criança ela faz 90%, ela desenvolve 90% do que você vai desenvolver na vida inteira, o seu cérebro, tá? Por isso que isso é o mais importante. Por isso que a minha preocupação é de ajudar as mamães que têm esses filhos ainda até os 3 anos de idade, porque até os 3 anos de idade a gente consegue fazer uma revolução com os nossos filhos, tá bom? Então, gente, eu acho que... Deixa eu dar uma lidinha aqui no meu script da aula. Enquanto isso, gostaria que vocês printassem aí, fizessem um print. Eu fiquei muito feliz que teve gente que printou ontem e colocou no seu Instagram. A Mamãe Cozinhando fez isso. Obrigada, viu, Mamãe Cozinhando? Façam o print aí, por favor, e me marquem lá no Instagram de vocês, que aí vocês vão estar ajudando outras mamães também. A live vai ficar salva 24 horas, como eu disse, né? Porque tem muitas mamães me pedindo, mas eu acho que ao vivo a participação de vocês é tão boa, porque me ajuda a definir o que eu vou falar aqui, tá? Mesmo que eu já tenha feito
uma prévia, né, do que eu vou falar, mas com a participação de vocês, eu consigo engajar aqui nas conversas de vocês. Se alguém tem alguma dúvida, gente, coloca aí pra mim, por favor, a dúvida. Deixa eu ver aqui que eu vou qual que é o próximo passo aqui. Eu queria que vocês colocassem aí pra mim uma palavra ou uma frase que mais te marcou nessa aula. Coloquem pra mim, por favor. E eu gostaria que alguém da minha equipe escrevesse essas frases pra gente não perder. Que eu acho muito importante esse feedback de quem tá aqui presente. Elaine colocou, e a partir de 5 anos, gostaria de saber mais da sua mentoria, como funciona. Ah, mamãe cozinhando, é o seguinte, a minha mentoria ela vai funcionar com 8 encontros pelo aplicativo Zoom e ou Google Meet, eu tô estudando ainda, e é assim, a gente faz um encontro onde eu vou perguntando para as mamães quais que são as suas maiores necessidades, né? Qual que é o seu problema? É como se fosse uma consulta em consultório, só que vão ser com algumas mães, vai ser uma mentoria coletiva. E aí as mamães vão falar primeiro no particular comigo quais que são as suas necessidades. E dentro desses encontros nós vamos trabalhando, né, com tarefas, com testes que eu vou oferecer para as mamães poderem aplicar com os filhos em casa. E aí eu vou dar tarefas simples para você oferecer, por exemplo, alguém falar sobre deixar rabiscar mesmo. Por exemplo, eu vou te orientar como que você pode deixar o seu filho rabiscar da melhor forma. A mamãe que falou aí foi a Nívia, que não consegue se conectar à filha dela, né? Eu vou orientá-la, vou pegar na mão dela e vou falar assim, você vai fazer assim, assim, assim. Aí ela vai lá e vai fazer. Não deu certo, ela vai chegar pra mim e falar assim, olha, não deu certo desse jeito. Aí eu vou e dou outra orientação pra ela. E a gente vai fazendo as tentativas para melhorias. E essa mentoria, gente, ela é para a família. O pai pode participar, a avó que cuida pode participar. Se você tiver uma babá, a babá pode participar junto com você, o cuidador, quem cuida da criança, tá? Essa mentoria é para a família. Por quê? Quando eu sei que a rede de apoio, ela precisa ter o mesmo pensamento que você. Tá bom? A rede de apoio, ela precisa pensar como você. Porque se você pensa, se você sabe como o cérebro do seu filho funciona, que ele aprende através da emoção, do afeto, da paciência, do estímulo positivo, e o seu marido não pratica isso, então nós temos aí uma divergência. Nós precisamos tocar também os maridos. Nós precisamos tocar também as vovós, né? Porque senão a gente vai estar dando murro em ponta de faca, tá? Todos precisam ser atingidos. Aqui em casa o meu marido estimula, os meus filhos estimulam, eu estimulo. Se eu vou para casa da minha mãe, a minha mãe estimula. Se eu vou para casa da minha irmã estimula. A rede de apoio, ela precisa pensar como você. E ela só vai pensar como você se ela tiver um treinamento junto com você, se ela se capacitar junto com você. Porque uma andorinha só não faz verão. Mas se você se capacitar e você ensinar... Hoje uma mãe me pediu socorro no direct, falando que ela não bate, mas o pai bate com a vara. E eu falei para ela assim, nós precisamos tocar nesse pai, nós precisamos mandar uma aula para ele assistir, chamar ele, né? Nem que eu tenha que dar uma ligação para ele, conversar com ele, o telefone na minha cara, eu acho que ele não vai desligar.
Mas nós precisamos buscar ajuda, gente. A gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar que os nossos filhos sejam educados de uma maneira que nós não concordamos. Porque a partir do momento que você sabe o que é certo, você não vai deixar ninguém fazer com o seu filho aquilo que é errado. Quando eu vejo, né, alguma pessoa fazendo com os meus filhos hoje aquilo que não é bom, né, igual outro dia minha mãe falou pra mim assim, dá um tapa na mão dele pra ele aprender. Eu falei, mãe, não é assim. Eu vou contar pra senhora como é que tem que fazer. A senhora me criou assim, mas eu não quero que você me crie, o Miguel seja criado assim, tá bom? A mamãe tá rindo que conversou comigo no direct aí, ó. Eu vou ligar pro seu marido, hein, mamãe? Vou ligar pra ele, fala com ele pra atender a minha ligação, não desligar o telefone na minha cara. Então, mamães, eu acho que vocês colocaram aí pra mim, né? Suas ponderações são excelentes para mães, pais, professores, todas as pessoas que lidam com crianças desde a primeira infância. Sheila, muito obrigada. E você tá me ajudando muito, você tem muito conhecimento. A Nana é uma felizarda de ter uma mamãe como você. Continue assim. Frase completa, explicar os detalhes. Ótimo, Priscila. Desse jeito a Maria Clara vai virar mais do que uma expert, porque ela já é muito inteligente. É isso que você aprendeu. Vamos dar para os nossos filhos o que eles merecem. Frases completas. Não sejamos rasos. Se você for raso com seu filho, ele vai ser raso com você. Se você for seco com seu filho, ele vai ser seco com você. É assim, gente. A vida é assim. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tá bom? Então, eu falei da mentoria, porque a mamãe aí perguntou, né? E vamos despertar curiosidade nos nossos filhos. Ficou faltando eu falar isso, tá? Vamos despertar curiosidade. Quando você quiser que seu filho aprenda alguma coisa e ele não tá nem aí pra isso, desperte a curiosidade dele. Eu acho engraçado que toda vez que o forno daqui de casa tá ligado, eu já aviso pro Miguel. Eu falo, Miguel, eu vou lá, mostro pra ele, coloco a mãozinha dele de leve no forno e mostro pra ele que tá quente. Ele nem passa perto. Ele nem passa perto. Se ele passa perto, ele fala assim, quente, quente, quente. Por quê? Porque eu despertei a curiosidade dele antes dele se queimar. Nós temos que fazer isso para os nossos filhos. Nós temos que antecipar para os nossos filhos algumas aprendizagens. Se você vê que seu filho está subindo a escada e que ele vai cair, você vai deixar o seu filho cair? Não, você é uma mamãe águia. Mamãe águia não deixa o filho cair de forma negativa. Se ele caiu, você deixa ele levantar sozinho para ele aprender que nem sempre você vai estar lá perto dele. Agora, se ele machucou, você vai lá, dá um beijinho, não bata, viu, gente, no chão, não bata na mesa para falar que é feio, que ele é feio. Não façam isso. Se acontecer do seu filho cair, se machucar, você dá um beijinho no corpo do seu filho onde que aconteceu. Se você bater na mesa, bater no chão, bater na quina, o seu filho vai entender que tudo que de errado acontecer na vida dele, ele tem que bater de volta. Ele tem que bater no lugar, na pessoa, tá bom? Não é assim que a gente estimula. Então, essas orientações, essas dicas pontuais, pessoais, eu dou tudo dentro dessa mentoria, tá bom? Que eu vou oferecer para vocês. E outra coisa, né, que eu esqueci de falar, mas que é uma coisa muito importante. Quando nós formos ensinar para os nossos filhos os conceitos, vamos falar na linguagem da criança. Não fala palavra difícil com os filhos, né? Fala aquilo da maneira como ele vai entender. Não floreia demais, seja bem objetivo, né? Fale de acordo com a linguagem da criança, tá bom? Então, mamães, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer? O nosso tempo tá acabando,
tá? E, gente, os nossos filhos crescendo assim, eles vão saber lidar lá na frente com tudo. Eles vão saber resolver os seus problemas, eles vão saber lidar com as situações do dia a dia, tá? Eles vão saber lidar com os desafios. Vamos sempre despertar os nossos filhos para a aprendizagem positiva, tá bom? Não vamos negligenciar, não vamos ser, né, referências negativas para os nossos filhos, não. E, gente, uma coisa, as crianças, os bebês, até 1 ano de idade, eles aprendem através dos olhos e através dos ouvidos, através do tato, através do paladar, principalmente através dos olhos e dos ouvidos. Então, tudo que você falar, tudo que acontecer dentro da sua casa, o seu filho está escutando. E tudo que você fizer, o seu filho ele está vendo. Então, vamos oferecer, né, aprendizagens significativas através de estímulos positivos para que eles possam ver e ouvir. Já printaram aí, gente? Quem printou, por favor, printem e façam aí a repostagem no Instagram de vocês, tá? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Pode se falar, deixa eu ver aqui, eu gostei disso aqui, ó. Pode se falar mais de 2, 3 vezes a mesma coisa para a criança entender? Sim, pelo amor de Deus. A criança, existe um estudo, isso é científico. As crianças aprendem através da repetição, no mínimo 40 vezes. A criança precisa ouvir a mesma coisa para ela aprender. Sabia, Mari? É assim, criança aprende, não adianta você falar assim para criança quando ela tá irritada, quando ela não faz aquilo que você pediu. Mas eu já falei para você mais de 10 vezes que não pode colocar o pé na mesa, por exemplo. O pé no sofá, o pé sujo na parede, a mão suja na parede. Não, eles não vão aprender quando você falar isso com eles. Todas as vezes que seu filho fizer alguma coisa errada, até os 6 anos de idade, você vai chegar, olhar no olho do seu filho e vai repetir quantas vezes forem necessárias. Baixo, calmamente, ensina. E ensina com estratégias diferentes, gente. Não tem quando o professor ensina uma matéria para o aluno e aí o aluno vai e fala assim, eu não entendi, professora. Aí a professora vai lá e explica do mesmo jeito. Vocês acham que o aluno vai entender? Ele não vai entender. Então, quando você for ensinar para o seu filho uma coisa, ensina de várias formas. Vou dar um exemplo aqui. Se você não quer que o filho jogue a toalha no chão, ou deixa a toalha em cima da cama, ele tem 7, 8 anos. A primeira vez você pega, meu filho, não pode deixar a toalha molhada. Vem cá, põe a mãozinha aqui para você ver agora como que sua cama tá. Vamos levantar a coxa para ver se molhou o colchão? E vamos cheirar agora para ver se o cheirinho tá bom? Você quer que o seu colchão mofa? Você sabia que isso aqui tem fungo, tem bichinho que quando o colchão molha isso acontece? Ih, você quer dormir junto com bichinhos? Você quer dormir junto com fungos? Vamos ver aqui no YouTube o que são fungos? Você sabe o que é fungo? Você já aprendeu sobre fungos? Eu tenho certeza que ele vai aprender quando você falar dessa forma com ele. Agora, se você chegar e gritar, eu já falei pra você 30 vezes que não é pra colocar a toalha molhada em cima da cama. Assim ele não vai aprender. Se você repetir isso 30 vezes. Ah, você ensinou desse jeito, ele não aprendeu? Aí você já vai, meu filho, a sua toalha tá tão triste que você não colocou ela lá no varal. Nossa, mas a sua toalha tá chorosa. Isso demora um minuto, 2 minutos a mais na vida de uma mãe. Mas ele vai aprender se você tiver habilidade para você se conectar à criança. Gente, nós precisamos falar a língua que os nossos filhos entendam. Não, mas a sua toalha tá tão triste. Eu falava com os meus alunos, quando eles faziam letra feia, dentro da sala de aula ou no consultório, eu falava assim, às vezes esquecia de cortar o T, né? Aí eu falava assim, não, mas o T tá tão triste com você. O T não quer nem olhar pra você mais. Eu acho que ele vai sair do seu caderno.
Porque você não corta ele. Tem que cortar o T. Ele fica muito sentido quando você não corta ele. E eu acho que ele vai ficar de mal de você. Aí a criança começava a fazer a letra T e cortar. Então nós temos que falar isso, tá, gente? Se deixar, nós vamos ficar aqui, hein, gente? Até 11 horas da noite. Você me viu na sala de aula. Eu coloco logo no cotidiano da criança. O aprendizado sempre será atrelado à prática. É isso. Ótimo, é isso aí. A nossa vivência vem primeiro, né? O que você vive, que você ensina para a criança. Não tem jeito de você dar bons exemplos se você não vive isso. É assim a aprendizagem. Faço isso com a de 15 anos. Está errado? Não está errado. Minha filha tem 15 anos também, quase igual a sua. E eu preciso falar para ela da mesma forma. Ainda, né, com 20, 22 anos de idade, que é a estrutura da personalidade de uma criança que é formada. Então, a estrutura é formada até os 8 anos de idade. E até os 22, a criança ela adquire ainda, né, o jovem, o adulto, várias habilidades. E na adolescência ainda ocorre outra poda neural. Ocorre a poda neural com 2 anos de idade e também na adolescência de outras partes do cérebro, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Agora mesmo falei 5 vezes. Ela estava chorando na 6ª vez. Ela me ouviu. Sim, pode falar. Fale quantas vezes precisar, mas fale de várias formas, não da mesma forma. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui, mais esta aula, tá? Boa noite para vocês e amanhã nós temos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e comecem a praticar isso na casa de vocês hoje, agora, quem tiver com o filho acordado ainda, e a partir de amanhã. Eu quero ver bons resultados também aí na casa de vocês, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá bom? Um grande abraço, boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Printaram, né? Colocaram lá nos stories, né? Então tá bom, um abraço.